Então vejam, a primeira ação de Deus está no primeiro versículo. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira ação de Deus é mencionada no versículo 1, e a primeira ação de Deus mencionada nesse versículo no campo da salvação é a seguinte: Deus cancelou a nossa condenação. Deus cancelou a nossa condenação. A Bíblia ensina que a humanidade toda é uma massa de perdição. Todos os homens nascem condenados. Nós aprendemos nos ensinos de Paulo, em Romanos capítulo 5, que você não precisa fazer nada para ser condenado. Nada. Nós aprendemos nos escritos paulinos que o homem já nasce no pecado e sob a condenação do pecado, mesmo sem ter feito nada. Por quê? Porque nós herdamos a culpa de Adão, conforme Paulo ensina no capítulo 5 deste mesmo livro que estamos lendo aqui agora. Os homens nascem herdando essa herança maldita, a culpa de Adão. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos debaixo de uma culpa que não é adquirida pelos nossos atos, não. Essa culpa nos é imputada. E nascemos assim, perdidos, todos nós. Alguém pode discordar disso, achar isso injusto, mas as suas reações não mudam nada. As suas reações não mudam a realidade. As suas reações não alteram as coisas que Deus determinou que fossem assim. E nós aprendemos isso claramente na Bíblia. Todos nascem sob o pecado. Todos nascem debaixo de uma culpa. Todos nascem debaixo de uma condenação. Todos. Não precisamos fazer nada para adquirir essa condenação. Mas Deus fez algo conosco, de acordo com esse versículo 1. O texto diz: agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Nós nascemos em Adão. Todo ser humano nasce em Adão, debaixo da influência dos atos de Adão, debaixo da culpa decorrente do ato de desobediência de Adão. Todo ser humano nasce em Adão, dentro de uma esfera de culpa e condenação. Todos, sem exceção, todos. Mas há um modo de livrar-se disso, dessa esfera de culpa e de condenação que esmaga a humanidade, que lança a humanidade na infelicidade, na falta de esperança e na perdição eterna. Qual é a única forma de escapar dessa esfera adâmica dentro da qual todos os homens nascem? O texto diz: nenhuma condenação há para os que estão não em Adão, mas em Cristo Jesus. Há como sair da esfera de condenação de Adão e entrar numa outra esfera, numa esfera de perdão, de justificação, de anulação de culpa, de anulação de condenação. Há como sair dessa esfera de perdição e entrar para uma esfera de perdão judicial, que anula a culpa e transforma a pessoa em alguém justificado, um herdeiro de Deus. Como é possível isso? É preciso que a pessoa esteja em Cristo Jesus. Como? Na Bíblia nós aprendemos que só há um meio de sair da esfera de Adão, de deixar de estar em Adão e passar a estar em Cristo. O único meio é pela fé nele. É somente assim. Não há outra forma de mudar de esfera. E não há como evitar estar numa esfera ou noutra. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Não há como escolher uma esfera intermediária. Não tem jeito. Não há como você ter um pé numa esfera e outro pé noutra esfera. Não. Você tem que reconhecer e aceitar a esfera em que você está para que você reflita sobre isso. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Mas como escapar disso? Você pode discordar. Você pode achar absurdo, você pode reclamar, ficar inconformado, sair daqui hoje e nunca mais voltar, ficar bravo comigo, reclamar, me atacar, dizer que o pastor é muito cruel, dizer que o pastor diz coisas muito pesadas. Isso não vai mudar nada. Você está numa esfera ou noutra, ou você está em Adão ou em Cristo. Para estar em Adão basta nascer. Para estar em Cristo tem que nascer de novo.
E como nós nascemos de novo? Nós nascemos de novo quando dizemos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, o Senhor que nasceu em Belém, eu reconheço que o Senhor é o Verbo encarnado. Reconheço que o Senhor é o Salvador do mundo. E eu desisto das minhas próprias justiças. E eu creio no Senhor somente como meu Salvador. Eu invoco agora o seu nome. Salva-me, perdoa-me. Eu quero ser um crente agora, justificado, lavado, livre de qualquer condenação, pela fé que agora eu deposito somente no Senhor. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem que sair da esfera de Adão e entrar na esfera de Cristo. Deixar de estar em Adão e estar em Cristo, porque em Cristo nenhuma condenação nós temos.